As guerras da Iugoslávia, que ocorreram ao longo da década de 1990, representam um período profundamente sombrio e complexo na história europeia, marcado por uma série de conflitos étnicos violentos e uma desintegração política dramática que redesenhou o mapa dos Balcãs. Antes do início desses conflitos devastadores, existia a República Socialista Federativa da Iugoslávia, uma nação multiétnica e multifacetada, composta por 6 repúblicas constituintes e 2 províncias autônomas, cada uma com sua própria identidade cultural e histórica. Essa federação, habilmente liderada pelo carismático Josip Broz Tito, conseguiu manter uma unidade complexa e muitas vezes frágil, equilibrando as tensões inerentes entre os diversos grupos étnicos e religiosos que a compunham, por um período considerável. No entanto, após a morte de Tito em 1980, as fissuras internas que sempre existiram começaram a se aprofundar de forma alarmante, e a estabilidade cuidadosamente construída da federação foi gradualmente erodida por forças centrífugas e nacionalistas. O final da década de 1980 e o início dos anos 1990 testemunharam um aumento alarmante e generalizado do nacionalismo em todas as repúblicas iugoslavas, com cada grupo étnico buscando afirmar sua própria identidade e autonomia. Líderes políticos carismáticos e muitas vezes populistas exploraram e exacerbaram sentimentos de identidade étnica e histórica, reacendendo antigas rivalidades e aprofundando desconfianças mútuas que haviam sido suprimidas por décadas. Essa ascensão desenfreada do nacionalismo foi um fator crucial e determinante que levou diretamente à desintegração violenta da Iugoslávia e ao subsequente trágico derramamento de sangue que marcou a região por anos. O primeiro conflito significativo foi a Guerra dos 10 Dias na Eslovênia, que eclodiu em junho de 1991, logo após a declaração unilateral de independência da República, marcando o início das guerras da Iugoslávia. Este conflito foi relativamente curto e, em comparação com os que se seguiram, teve poucas baixas, resultando na rápida retirada do Exército Popular Iugoslavo e no reconhecimento internacional da independência eslovena, um prenúncio do que viria. A Guerra de Independência da Croácia, que se estendeu de 1991 a 1995, foi muito mais brutal e prolongada, envolvendo confrontos intensos e devastadores entre as forças croatas e as forças sérvias, apoiadas pelo Exército Popular Iugoslavo. Cidades croatas como Vukovar sofreram cercos prolongados e destruição massiva, tornando-se símbolos dolorosos da resistência croata e do custo humano da guerra, com milhares de civis mortos e deslocados. O conflito croata também foi marcado por atos de limpeza étnica e a criação de campos de detenção, deixando cicatrizes profundas e duradouras na sociedade croata e na memória coletiva da região. A Guerra da Bósnia, que durou de 1992 a 1995, é amplamente considerado o conflito mais complexo e sangrento de todas as guerras da Iugoslávia, com um número estimado de mais de 100 mil mortos. Envolveu bósnios, sérvios e croatas, cada grupo lutando por seus próprios interesses territoriais e políticos, resultando em uma guerra civil brutal e multifacetada que devastou o país. O cerco de Sarajevo, que se estendeu por quase 4 anos, foi o mais longo cerco de uma capital na história da guerra moderna, um período de terror e privação para seus habitantes. A cidade foi constantemente bombardeada e seus habitantes viveram sob constante ameaça de atiradores e bombardeios, enfrentando escassez severa de alimentos, água e serviços básicos, em uma luta diária pela sobrevivência. Outro evento trágico e infame foi o massacre de Srebrenica em julho de 1995, onde mais de 8 mil homens e meninos bósnios foram sistematicamente assassinados por forças sérvias, em um ato de genocídio chocante. Este ato hediondo foi classificado como genocídio por tribunais internacionais e é um dos capítulos mais sombrios e vergonhosos da guerra, chocando profundamente a comunidade internacional e expondo a falha em proteger civis. A intervenção da OTAN e os acordos de Dayton em 1995 finalmente trouxeram um fim à Guerra da Bósnia, estabelecendo uma nova e complexa estrutura política para o país, dividindo em 2 entidades. A Guerra do Kosovo, que ocorreu de 1998 a 1999, foi o último grande conflito das guerras da Iugoslávia, com tensões étnicas e políticas que remontavam a séculos. O conflito eclodiu entre as forças sérvias e o Exército de Libertação do Kosovo, um grupo guerrilheiro albanês que buscava a independência da província, resultando em uma escalada de violência.
A repressão sérvia contra a população albanesa resultou em uma grave crise humanitária e em acusações generalizadas de limpeza étnica, com centenas de milhares de albaneses sendo deslocados de suas casas. A OTAN interveio com uma campanha de bombardeios aéreos contra a Sérvia, sem a aprovação explícita do Conselho de Segurança da ONU, uma decisão controversa que gerou debates internacionais. Esta intervenção forçou a retirada das forças sérvias do Kosovo e o estabelecimento de uma administração internacional, com a presença de forças de paz para manter a estabilidade na região. As guerras da Iugoslávia resultaram em centenas de milhares de mortos, milhões de deslocados e refugiados, e redefiniram permanentemente o mapa político e demográfico dos Balcãs, criando novas nações independentes. Os conflitos deixaram um legado complexo e doloroso de trauma, profundas divisões étnicas e desafios persistentes para a reconciliação e a construção de uma paz duradoura na região, que ainda hoje são sentidos. A memória desses eventos serve como um lembrete sombrio e poderoso da fragilidade da paz e da importância crucial do diálogo, da compreensão mútua e do respeito pelas diferenças para evitar a repetição de tais tragédias. Compreender as guerras da Iugoslávia é essencial para apreciar a complexidade da história recente da Europa e os desafios contínuos enfrentados na construção da paz e na prevenção de conflitos em um mundo cada vez mais interconectado.